Você tem medo de queimar para sempre no inferno? Muitas pessoas responderiam que sim. Por que que isso se dá? Porque, obviamente, muitas pessoas interpretam de maneira errônea sobre o lago de fogo de Apocalipse, né? Mas eu vou mostrar para você aqui de maneira muito clara que o lago de fogo, ele é uma expressão simbólica que retrata uma situação real que vai acontecer, que é a destruição de todos os maus, mas não um lugar literal de tormento, onde a criação de Deus seria os demônios e até as pessoas rebeldes seriam queimadas e atormentadas para sempre, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Então nós temos aqui, ó, as 5 ocorrências, sinaliza aí para você onde tem a expressão lago de fogo nas escrituras, tá? Pode ler em qualquer Bíblia que você vai achar isso aí, tá? O que nos ajuda a entender que o lago de fogo é um termo figurativo simbólico de destruição. Eu vou te ajudar. Perceba, olha, aqui fala da besta e falso profeta ser lançado. Obviamente que besta e falso profeta aqui são expressões representativas, representam organismos, instituições que serão jogadas no lago de fogo ou serão destruídas, né? A gente vai esclarecer isso melhor para você. Fala do diabo ser lançado lá, obviamente também os demônios estarão com ele. Aí depois diz que a morte e o inferno, aqui é Hades, também vai ser lançado no lago de fogo, tá? Olha, que todo aquele que não foi escrito no livro da vida também é lançado no lago de fogo. Aqui descreve quem seria esse tipo de pessoas, né? Olha lá. Depois diz que o lago de fogo é a segunda morte. A morte é um lugar? Não, a morte não é um lugar. A morte é uma condição. Perceba que é chamado de segunda morte. A gente vai explicar para você já já o que é a segunda morte. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, a morte. Veja que a Bíblia fala que a morte, ela deixará de existir um dia aqui na Terra, tá? Olha aqui, ó. Diz que a morte será aniquilada para sempre, a morte será extinguida, ó, a morte será destruída, não haverá morte, tá? Ali em Apocalipse mesmo, né? Olha só, não haverá mais morte, né? Um texto aqui paralelo. Aqui fala a morte e o inferno, ou Hades, né? Que está aqui embaixo, ó, serem lançados no lago de fogo, né? Perceba que o que o texto quer nos dizer é que a morte vai deixar de existir. Ser lançado no lago de fogo é um termo simbólico de destruição. Por quê? Para que a morte ela ficasse no lago de fogo, ela teria que primeiro ser alguém. Ela não é alguém, né? Ela é uma condição, tá? Então, quando a Bíblia usa a expressão lago de fogo, ela está usando uma expressão figurada de destruição total. Por quê? Porque fala da morte ser aniquilada. Perceberam, gente? Ó, a morte ser destruída, tá? Não haverá mais morte. Não vai haver morte. Então, simbolicamente, ela foi lançada no lago de fogo, que representa a destruição, tá? Quer ver outro exemplo? Olha aqui, ó. Nós lemos ali que Satanás, o diabo, vai ser lançado no lago de fogo, né? Na verdade, o que a Bíblia fala em outras passagens? A Bíblia fala de Satanás ser esmagado, ó. Ser esmagado. O diabo ser destruído. Perceberam? A Bíblia fala de todos os maus, olha aqui, ó, deixarem de existir, serem eliminados. Olha quantos textos nós temos aqui, gente. Tanto se referindo a seres espirituais, como também a seres humanos. Inclusive, agora, por ocasião da volta de Jesus Cristo, quem for apanhado numa situação de desfavor de Deus, olha, sofrerá destruição eterna, ou seja, destruição que não tem volta. Tá? Então, o que representa o lago de fogo? O lago de fogo representa, portanto, a aniquilação para sempre da existência, tá? E o que vai nos ajudar? Olha aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês aí que a morte vai deixar de existir, né? Se não vai ter morte, gente, acabei de ler ali, deixa eu ler novamente para vocês verem, ó. Apocalipse 21:4. Olha aqui, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. A morte vai deixar de existir. Consequentemente, se ninguém vai morrer, não vai ter sepultura para ninguém ser enterrado. Por isso que se fala da morte e o Hades, aqui embaixo, que representa todas as sepulturas, serem lançados no lago de fogo. Olha aqui embaixo, ó, ser lançado no lago de fogo. Se a morte deixará de existir, obviamente deixará de existir o Hades também. É como se Jeová pegasse tudo isso e colocasse no lago de fogo. Percebeu, gente? Simples assim, não tem por que você ficar amedrontado. Obviamente que deve se levar com a seriedade correta, por quê? Porque o lago de fogo, o que ele representa? Olha aqui, vamos falar da segunda morte. A Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte. É a segunda morte. Por que é a segunda morte?
A primeira morte foi trazida pela mentira do diabo e pela imperfeição humana. Você concorda? Obviamente que sim. Dessa, nós temos como se livrar dela, por meio da ressurreição, tá? Mas aqueles que forem atingidos com a segunda morte terão ressurreição? Não. Então, a segunda morte aqui representa a destruição, a aniquilação para sempre, tá? Se o lago de fogo é a segunda morte, e a morte não é um lugar, é uma condição, é uma situação, então o lago de fogo é uma condição ou uma situação. Então, quem for lançado no lago de fogo sofrerá as consequências, olha, da segunda morte às mãos de Deus, por desobediência, né, etc. Tá? E dessa não tem escapatória. A primeira tem escapatória, que é essa que nós herdamos do pecado. Nós envelhecemos, adoecemos e morremos, ou acidentalmente podemos perder a vida de um momento para outro. Essa é a primeira morte que o ser humano pode passar. Essa tem ressurreição. Mas e essa aqui? A segunda morte? Não tem ressurreição. Essa não tem volta. Por isso que é chamada de segunda morte, tá? Como você viu, o diabo deixará de existir, a morte deixará de existir, né? A morte deixará de existir. Quer ver? Ó? Aqui a morte deixará de existir, está em 21:4, né? E o Hades também deixará de existir. Então fica claro que o lago de fogo é uma expressão simbólica ou figurada de destruição total, entendeu? Um pouco parecido com Geena. A diferença é que a Geena era realmente um lugar real e tinha fogo lá. Hoje não tem mais, né? Mas Jesus usou o fogo naquela época para retratar isso aí. E o lago de fogo é um termo representativo. Está aqui, mais uma vez, depois você congela a imagem para ler todos os textos aí que mostra que realmente tudo que é mal será aniquilado no lago de fogo, né? Pelas mãos de Jeová e também Nosso Senhor Jesus. Um forte abraço a todos.